pessoal, tudo bem? Muita gente tem me mandado mensagem lá no Instagram pedindo para eu disponibilizar a planilha de controle de investimentos que eu uso. E eu demorei um pouquinho para trazer essa planilha aqui, porque a princípio era uma planilha de uso pessoal, então ela estava bem desorganizada, não dava para compartilhar do jeito que ela estava. Eu precisei gastar algum tempo editando a planilha, agora ela já está bem mais amigável, mais intuitiva e acho que ela vai ser útil para muita gente. Então, vou apresentar aqui a planilha para vocês. Vamos começar aqui então. Vocês vão precisar ter uma conta do Google. Basicamente, o e-mail do Gmail já dá acesso aqui ao Google Drive. E aí, clicando no link da planilha que está na descrição, vocês vão vir aqui para essa tela. Aqui vocês clicam em arquivo e fazer uma cópia. Assim a planilha já vai direto para o Google Drive de vocês e aí vocês conseguem editá-la. Nessa aba aqui, chamada Leia Antes de Usar, eu recomendo que vocês realmente leiam tudo que eu escrevi, porque é importante obedecer algumas coisas para que a planilha funcione adequadamente. E passando então para a próxima aba, que se chama Carteira Consolidada, aqui é onde vocês vão ter uma visão geral da carteira, tanto a parte de renda fixa quanto de renda variável. E nessa aba Carteira Consolidada, a única parte que vocês vão precisar mexer manualmente são essas células pintadas de laranja aqui, da planilha de renda fixa. Então, vocês vão entrando manualmente com os investimentos em renda fixa que vocês tiverem. Coloquei aqui como exemplo o Tesouro Direto no valor de R$10.000. E o restante dessa aba, ele vai ser puxado automaticamente das outras abas, onde vocês vão entrar com as informações das notas de corretagem. Passando para essa aba aqui, divisão da carteira, é uma aba bem simples. Vocês têm que entrar nessa parte em laranja com o percentual ideal que vocês desejam para a carteira de vocês. Coloquei aqui como exemplo uma carteira que tenha 40% de renda fixa e 60% de renda variável. E aqui na parte de renda variável vocês precisam especificar o percentual de cada ativo. Coloquei aqui de forma ilustrativa 20% de fundos imobiliários, 30% de ações e 10% de ETFs. Lembrando que isso aqui é só para eu apresentar a planilha para vocês, não estou sugerindo que ninguém use realmente essa divisão aqui, tá bom? Passando para a aba de FIIs, aqui é onde a gente vai começar a entrar com as informações das notas de corretagem. Então, essa parte esquerda da planilha é o lançamento das notas. Somente nessas células pintadas de laranja que vocês vão entrar com as informações manuais. Essa parte branca é toda calculada automaticamente. Então, eu vou colocar aqui uma compra fictícia para vocês verem como que funciona. Vamos supor que no dia 9 de outubro de 2020 eu tenha comprado, por exemplo, cota do XPLG. E então aqui coloque sempre o código todo em letra maiúscula para evitar problema. Aqui eu preciso escolher a letra C da operação que indica compra. Passando o mouse aqui em cima já vai abrir essa janelinha especificando alguns detalhes de cada coluna. Então o C significa compra, o V significa venda. Vamos colocar aqui o C de compra. Vamos supor que eu tenha comprado 10 cotas, coloco 10 a um preço de, não sei, 125. E taxas. Nessa coluna de taxas, vocês precisam colocar a taxa total da nota de corretagem e a planilha já vai fazer o rateio para todos os ativos negociados nessa mesma data. Então, vamos supor que tenha sido uma taxa de 35 centavos para a nota de corretagem inteira. Como eu ainda não cadastrei mais ativos, por enquanto a taxa está vindo toda aqui para o XPLG. Mas vamos supor que nesse mesmo dia eu tenha comprado cotas, por exemplo, do TGAR11. Sei lá, 5 cotas a um preço de R$130. Como esses dois ativos foram negociados na mesma data, aqui eu preciso repetir a taxa, porque é uma mesma nota de corretagem. Então aqui eu coloco a taxa total. E reparem que na coluna H ele já fez o rateio para os dois ativos, certo? Então agora eu tenho a taxa dividida aqui para cada um deles. E a planilha também já calculou automaticamente o meu estoque de cotas e o meu preço médio. A parte do imposto de renda está em branco porque eu não fiz nenhuma venda. Passando aqui mais para a direita na planilha, vem essa planilha de resumo da carteira,
onde ela já puxa automaticamente os dados aqui do lançamento de nota de corretagem, coloca o seu número de cotas atual, se você lançar vendas lá nas notas de corretagem, isso aqui já vai ser atualizado também. E passando aqui para essa parte da direita, vocês estão vendo que está com uma mensagem de erro, é porque tem informações faltando. Eu preciso completar algumas coisas. Vamos primeiro explicar o que é essa parte aqui de níveis de risco. Eu acho muito útil que a gente divida os FIIs e as ações por níveis de risco. Assim a gente consegue ter uma visualização melhor de como que está dividida a nossa carteira. Então eu coloquei sugestões de níveis de risco aqui. Por exemplo, o nível de risco 1 seriam os fundos imobiliários mais conservadores, por exemplo, aqueles fundos multi-multi que não tem alavancagem, que não tem desenvolvimento no portfólio, que não tem problema de gestão. Esses seriam fundos risco 1. Fundos risco 2 seriam, por exemplo, os multi-multi com alavancagem ou com imóveis em desenvolvimento. E assim sucessivamente, à medida que vai subindo o número, vai aumentando o risco. Isso aqui é uma sugestão, uma divisão que eu uso para mim. Claro que vocês podem criar outra divisão que vocês achem mais adequada, isso aí vai de cada um. E aqui, nessas células pintadas de laranja, eu tenho que entrar com o percentual ideal que eu desejo de cada nível de risco para minha carteira. Eu coloquei aqui uma forma sugestiva, por exemplo, 50% da carteira com fundos imobiliários risco 1, 30% risco 2, 20% risco 3. E então aqui, voltando para a planilha, eu preciso entrar manualmente com o nível de risco de cada fundo. Então, o XPLG, pela nossa classificação, seria nível de risco 2, porque ele é um fundo multi-multi que tem alavancagem e tem imóvel em desenvolvimento. E o TEGAR seria nível de risco 3, porque ele é um fundo de desenvolvimento. E aqui nessa coluna eu coloco o segmento de cada fundo. O XPLG, então, ele é um fundo logístico e o TEGAR é um fundo de desenvolvimento. Se vocês descerem aqui, vocês vão ver que 2 gráficos foram gerados, um com a concentração da carteira por segmento e um com a concentração por nível de risco. E o balanceamento da carteira ele está sendo calculado conforme esse percentual ideal do nível de risco aqui. Então, vejam só. Aqui eu tenho o percentual ideal que eu deveria ter em cada nível de risco, baseado nas informações que eu coloquei aqui e na aba divisão da carteira. E aqui o percentual atual que eu tenho em cada um. Essa planilha, ela não sugere a venda de ativos, então sempre que você estiver desbalanceado em alguma coisa, ela não vai sugerir que você venda. Ela vai sugerir simplesmente que você não compre mais e faça compras em outros níveis, em outros tipos de ativo. Então, por exemplo, como no momento eu estou com 0 ativos do nível 1 de risco, ela está sugerindo que eu faça compras aqui. Passando para a aba de ações, aqui é basicamente a mesma coisa, a mesma forma de fazer o lançamento da nota de corretagem. Vamos supor que no dia 9 de outubro eu tenha comprado ações da Ambev, sei lá, 30 ações da Ambev por R$12. E como é a mesma data aqui da carteira de FIIs, certo? Dia 9 de outubro, eu preciso lançar a mesma taxa de 35 centavos, porque eu estou considerando que todos esses ativos estão na mesma nota de corretagem, e aí a própria planilha já faz o rateio aqui para as ações também. Tá vendo? Ela rateou aqui e ficou 6 centavos de taxa para a Ambev. Passando aqui para a classificação do nível de risco, deixa eu apagar aqui, que estava marcado. Mas vocês vão precisar colocar também manualmente o nível de risco de cada empresa. Eu não vou entrar muito aqui nesse assunto dos níveis de risco das ações, porque eu já gravei um vídeo inteiro falando sobre isso aqui. Então eu vou deixar esse outro vídeo linkado aqui no final desse. Vamos só entrar aqui com a divisão ideal da carteira. Vamos supor também uma carteira com 50% de nível de risco 1, que são as empresas mais conservadoras, 30% risco 2 e 20% risco 3. Notem que a mensagem de erro sumiu, porque agora aqui já está somando 100%. E Ambev, então, seria uma empresa nível de risco 1, uma empresa mais conservadora. Notem que quando eu entro com o nível de risco, a mensagem de erro dessas 2 colunas já some. E percebam que o meu percentual atual de Ambev
está muito abaixo do percentual ideal que eu deveria ter no nível 1. Então é por isso que a planilha está sugerindo que eu faça compras. Tá vendo aqui balanceamento? Ela está sugerindo que eu compre R$ 1.447 de Ambev para balancear a carteira e ela chegar nesses percentuais que eu defini aqui. A mesma coisa seria com ETF, não vou ficar lançando mais aqui para não demorar muito. Vamos voltar aqui para a aba de carteira consolidada só para vocês verem como que ficou. Agora, todos os lançamentos que eu fiz nas outras abas já vieram automaticamente para cá. O XPLG e o Tegar, que eu lancei as notas de corretagem, já estão aqui. Mesma coisa para a Ambev, já veio aqui para a planilha de ações. Aqui embaixo vocês conseguem ver o total investido e o total atual, baseado na cotação de cada fundo. E aí ele calcula a rentabilidade, considerando esses dois valores. Aqui a gente tem gráficos mostrando como que a carteira está em relação à renda fixa e renda variável e a divisão da carteira de renda variável. E aqui em cima a gente tem também um resumo por tipo de ativo e depois um resumo da carteira total. Então, basicamente a planilha é isso. Se vocês encontrarem algum problema, eu peço que vocês mandem um e-mail aqui para esse e-mail, canal.nãosejamanada@gmail.com. Descreve o problema que vocês tiveram com a planilha que eu tento corrigir. E então é isso. Conta aí para mim se vocês gostaram dessa planilha, se estão tendo algum problema e se tem alguma funcionalidade que vocês acham que ficou faltando e que seria bom que eu acrescentasse. Na medida do possível, eu vou fazendo algumas modificações aqui.